Fala pessoal, beleza? Tudo bom com vocês? Bom, esse vídeo aqui vai ser um vídeo um pouquinho diferente do normal. O que vai acontecer? Bom, muita gente tem me perguntado como fazer para se tornar um bom desenhista. Bom, uma coisa que eu posso falar para você é o seguinte: antes de mais nada você vai ter que treinar muito, muito mesmo. Você não vai aprender a desenhar em 3 meses, em 4 meses. Você vai precisar de muito tempo, muito esforço, você vai precisar realmente ter muita paciência, porque vai ter muita coisa que você vai precisar estudar no desenho que é importante, que é fundamental e que muitas vezes não é muito legal, é meio maçante. Você vai às vezes demorar para aprender, vai ter que repetir o exercício, repetir várias e várias vezes, você vai precisar realmente se esforçar e se você quiser trabalhar como um desenhista, como um ilustrador profissional, você vai ter realmente que criar calo no dedo, porque a coisa não é fácil. Bom, se você quiser desenhar, se você desenha só por hobby, isso não é necessário. Você pode pegar alguns tutoriais, algumas revistas, coisas que você encontra em bancas ou na internet e desenvolver o seu trabalho, fazer como um hobby para você e para seus amigos e tudo bem. Agora, se você quiser realmente entrar na indústria, realmente quiser trabalhar com editoras, com estúdios, com agências, você vai precisar aprofundar o seu estudo e você vai ter que ter em mente que você vai ter que estudar bastante o tempo inteiro. O desenho é algo que você, por mais que você estude, por mais que você pratique, você sempre vai ter algo para aprender. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês um pouco de alguns estudos que eu tenho feito. Olha só como eu falei. Lembra que eu falei que a gente ia ter que estudar bastante, estudar muita coisa para poder se tornar um desenhista bom? Então, ó, uma dessas coisas aqui é a gente tem que estudar bastante anatomia. Você vai ter que estudar bastante como estruturar um desenho de cabeça, como visto de frente, visto de baixo para cima, visto de cima para baixo, visto em várias posições diferentes. É muita coisa para você estar estudando. Então a gente tem que praticar bastante, praticar constantemente. Isso aqui eu consegui na internet há um tempo atrás, é meio que um manualzinho bem legal para estar estudando, praticando bastante as poses, para fixar. Eu já domino isso legal, mas eu estou sempre praticando, sempre estudando para tentar melhorar o desenho. A gente tem que estudar também, ó, anatomia, que eu consegui, não me recordo agora onde, eu consegui um PDF, imprimir, que são estudos de musculatura, estudos ósseos, estudos de cabeça, ó, com a cabeça vista de meio perfil. Olha só, construções anatômicas para homens, para mulheres, estudo de esqueleto simplificado. E se você ver aqui, ó, é um material japonês, de algum estúdio japonês. Mas se esforçando, buscando, a gente consegue pegar bastante coisa. Ó, vamos ver aqui mais coisa que eu peguei para estudar. Isso aqui também é de um livro de desenho, não me recordo agora o nome do autor, mas é o desenho do tronco em várias posições. Para estudo disso, você vai precisar aprofundar o seu estudo e você vai ter que ter em mente que você vai ter que estudar bastante o tempo inteiro. O desenho é algo que você, por mais que você estude, por mais que você pratique, você sempre vai ter algo para aprender. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês um pouco de alguns estudos que eu tenho feito. Olha só como eu falei. Lembra que eu falei que a gente ia ter que estudar bastante, estudar muita coisa para poder se tornar um desenhista bom? Então, ó, uma dessas coisas aqui é a gente tem que estudar bastante anatomia. Você vai ter que estudar bastante como estruturar um desenho de cabeça, como visto de frente, visto de baixo para cima, visto de cima para baixo, visto em várias posições diferentes. É muita coisa para você estar estudando. Então a gente tem que praticar bastante, praticar constantemente. Isso aqui eu consegui na internet há um tempo atrás, é meio que um manualzinho bem legal para estar estudando, praticando bastante as poses, para fixar. Eu já domino isso legal, mas eu estou sempre praticando, sempre estudando para tentar melhorar o desenho. A gente tem que estudar também, ó, anatomia, que eu consegui, não me recordo agora onde, eu consegui um PDF, imprimir, que são estudos de musculatura, estudos ósseos, estudos de cabeça, ó, com a cabeça vista de meio perfil. Olha só, construções anatômicas para homens, para mulheres, estudo de esqueleto simplificado. E se você ver aqui, ó, é um material japonês, de algum estúdio japonês. Mas se esforçando, buscando, a gente consegue pegar bastante coisa.
Ó, vamos ver aqui mais coisa que eu peguei para estudar. Isso aqui também é de um livro de desenho, não me recordo agora o nome do autor, mas são várias é o desenho do tronco em várias posições para estudo de sombreamento, de volume, estrutura. Olha só, a ideia disso aqui é executar cada desenho desse, reproduzir realmente cada desenho desses aqui, pelo menos 10 vezes para você poder fixar cada músculo, cada volume, cada como cada músculo reage à luz, à estrutura de movimento, tudo isso. Então eu tenho feito também todos esses estudos. A gente tem toda aquela base para desenvolver o desenho, toda aquela estrutura. Só que para o desenho realmente ficar fluido, para o desenho realmente ganhar peso, ganhar estrutura, a gente tem que estar estudando também muito mais coisas. E um dos pontos mais importantes para a gente desenvolver um bom desenho é a observação. Observação e reprodução daquilo que a gente está observando. Olha aqui, a gente tem aqui mais alguns estudos, mais algumas estruturas de perna, mostrando a musculatura, mostrando as proporções. Estudo de ossos aqui, ó, essa aqui é a parte do joelho, com a patela, todos os ligamentos, que é muito importante a gente entender isso para poder depois ou desenhar de modo realista ou aprender como estilizar. E se você quer ser um desenhista de cartoon, de mangá ou de ou quer desenvolver o seu estilo próprio, primeiro você vai ter que aprender como se desenha corretamente, como você desenvolve a estrutura do desenho. Depois que você dominar isso, você vai começar a distorcer. Não tem como você começar a criar um estilo próprio, sendo que você ainda não sabe como se desenha do modo real. Ó, estudos de musculatura, tórax, musculatura das costas, glúteo, todas essas partes a gente tem que desenvolver, tem que estudar toda essa parte. Aqui a gente tem uma série de poses. Isso aqui é para estudo realmente de desenho gestual, para entender como que o corpo funciona em diversas posições, como cada musculatura se comporta, como o corpo reage a determinado movimento. É uma forma bem bacana da gente poder estruturar e poder fixar todas as proporções e toda a estrutura humana. Porque como a gente tem aqueles modelos de tutorial medido em cabeças, a gente às vezes fica fixado naquilo, só que é preciso ter em mente que nem todas as pessoas elas vão ter um corpo no padrão de 8 cabeças. Tem pessoas que vão ter a medida de 7 cabeças, outras vão ter 6 cabeças, outras vão ter 9 cabeças. E algumas pessoas vão fugir um pouco dessas proporções. A proporção que a gente usa de 8 cabeças ou 7 cabeças e meia, ela é um padrão utilizado para facilitar a reprodução em massa, para quem desenha história em quadrinhos, para quem precisa desenhar vários personagens no mesmo padrão de forma rápida. Só que é preciso saber também que a realidade vai um pouco diferente disso. Então, a gente tem que aprender a seguir aquela estrutura das 8 cabeças e tudo mais, que a gente vai abordar no próximo vídeo, mas também é fundamental estudar isso aqui, esse tipo de estrutura, e até estudo baseado em fotos, em tudo mais. Olha aqui, tem mais uma série de posições. Essas posições aqui eu já utilizei elas bastante para estudo, reproduzi cada uma delas 10 vezes. Esse livro aqui, se eu não me engano, é do Charles Brigman, não me recordo exatamente agora. Mas são vários estudos realmente que provavelmente quando ele fez com modelo vivo, mas como a gente nem sempre tem disponível modelo vivo, a gente pode utilizar fotos, pode utilizar esses livros e reproduzir para entender como se comporta toda a anatomia, como se comporta os volumes de musculatura, cabelo, como funcionam as pernas, tronco, toda essa parte. Olha aqui, ó, mais uma série de estudos, aqui estudos mais volumétricos, de corpo feminino, mostrando estrutura, como fica em perspectiva, ó, o corpo mais em perspectiva, visto de baixo para cima, em várias posições. Ó, tem muito mais coisa aqui, deixa eu pegar. Estudo de pé. Um dos tutoriais que a gente vai ver nos próximos vídeos, um pouco mais para frente, vai ser como estruturar o desenho de pé. Só que é preciso ter uma coisa em mente. No tutorial a gente vai passar o ponto básico, o ponto de partida, para você entender as estruturas, para você entender a construção básica. Mas para entender realmente como funciona cada musculatura, cada tendão, cada forma, você vai ter que utilizar bastante esse tipo de material. E reproduzir, observar e reproduzir realmente, seja por foto, seja por vídeo, seja por material de outros livros, para poder desenvolver realmente aqui, entender como funciona cada estrutura, cada movimento,
Porque como desenhista, um desenhista profissional, ele vai ter que desenhar várias coisas de várias formas a qualquer momento. Então, quanto mais você tiver dominado essas estruturas, melhor. Entender como funciona tudo isso. Ó. Aqui são várias referências de estudo que eu tenho utilizado para reprodução, para estudo, para entender realmente como funciona cada parte do pé, cada anatomia, cada unha, cada encaixezinho. Aqui a gente tem mais um, aqui dessa vez mostrando aqui como ficam os pés em cada movimento de perna, já que um pouco das pernas também para entender essa junção, esse ligamento. É muita coisa para estudar. E muitas vezes isso aqui é um negócio até que chega a ser meio maçante. Só quem realmente quer ser um desenhista profissional, quer realmente aprender e ter a noção de que vai ter que estudar o tempo inteiro para seguir. O mesmo vale para mãos. Eu tenho aqui uma série de fotos com várias posições de mão para estudo. E a gente tem aquela estrutura que vai ser mostrada no próximo vídeo também, de construção de mãos, todas as proporções e tudo mais. Só que para a gente poder realmente entender com mais profundidade, para dominar realmente o desenho da mão, a gente precisa estudar bastante coisa, bastante foto, bastante vídeo, bastante material. Ó, aqui tem outras posições de mão também, que eu utilizei bastante para estudo. De novo aqui, ó, mão em várias posições, mão aberta, dedos afastados, mão apontando o dedo, tem de tudo aqui. Vamos ver aqui. Ó, mais estudo de mão, ó, estudo de mão, mais estudos de mão. É muita coisa mesmo. Fora o material que a gente sempre está estudando de outros artistas como referência para estudo de técnica, de acabamento, até mesmo desenvolvimento de estilo, que dificilmente você vai conseguir desenvolver um estilo próprio sem antes ter estudado primeiro o real, primeiro a estrutura básica, e aí depois disso você vai ter sempre aquele artista ou artistas que você admira e que você vai utilizar para absorver algumas coisas, seja o modo como ele desenha cabelo, como ele estrutura as roupas, como ele faz uma iluminação e tudo isso. Bom, ó, gente, falando aqui, ó, mostrando aqui alguns exemplos de estudos que eu tenho feito bastante. Ó, sempre estudando também no real, sempre estudando livros de musculatura, ó, vários estudos de musculatura, construção de braços, estrutura de orelha, mas ó, como funcionam os músculos, toda a construção de volumes, de junções, são toda uma série de estudos que são feitos constantemente. Aqui, ó, embaixo também, até aqui alguns estudos rápidos que eu fiz também baseado no traço de outros artistas para absorver questões de acabamento, de estilização. Isso aqui são desenhos que eu fiz reproduções do trabalho de um desenhista de quadrinhos de super-heróis chamado Alan Davis. É um desenhista que eu gosto bastante. Ele já desenhou bastante coisa da Liga da Justiça, bastante coisa para Marvel. Ele é um desenhista bem antigo, já meio velho, mas ele continua desenhando e é um dos desenhistas que eu mais gosto. Ó, aqui uma série de estudos também de cabeça que eu tinha falado, ó, vários estudos que eu fiz. Cabeça de frente, cabeça vista de baixo para cima, cabeça vista em meio perfil, cabeças vistas de cima para baixo, em várias posições diferentes. Ó, estudos de mão, reproduções daquelas imagens que eu mostrei para vocês. Ó, vários estudos, várias reproduções. Tem até a data aqui, ó, 24/8/2016. Isso é uma série de estudos, estudo constante, a gente não pode realmente parar, tem que estar estudando direto. Ó, várias reproduções aqui de novo para fixar estruturas, movimentos, como funciona cada encaixe do corpo, cada coisa. Ó, isso aqui são todos os estudos que eu tenho feito a lápis. Ó, estudos de musculatura que eu fiz. Ó, aqui 7/9. Musculatura feminina. Ó, aqui é estudo de musculatura mesmo, encaixe de musculatura. Porque vai ser com base nesse conhecimento, vai ser com base em conhecer cada musculatura, cada encaixe, que eu vou poder estilizar, eu vou poder distorcer, eu vou poder fazer o que eu quiser. Mas se eu não conhecer isso, se eu não souber o que eu estou fazendo, provavelmente a minha estilização vai ficar uma estilização vazia, uma estilização fraca. Ó, mais estudos aqui de cabeça com movimentação, em vários ângulos, estudo de construção de orelhas.
ó, em várias posições, estudo de olho, olho realista, ó, com sombreado, sombreamento. Isso aqui a gente vai mostrar. Eu vou mostrar isso aqui em um tutorial falando só de construção de olho. Ó, olhos femininos, cílios, olho visto de lado, ó, nessa parte aqui. É muita coisa que a gente tem que estudar, tem que estar estudando sempre, é muita coisa. Se você realmente não gostar muito, se você realmente não quiser ser profissional, você acaba desistindo no meio do caminho. Como eu já falei, se você só desenha por hobby, não é necessário todo esse esforço. Agora, para quem quer realmente ser um desenhista profissional, independente do estilo, vai ter que realmente desenhar bastante, vai ter que gastar bastante papel, bastante grafite, ou se você desenha no digital, vai ter que passar bastante horas ali com a sua tablet, com a sua Cintiq, se você tiver grana para isso, focando nos estudos. Ó, mais aqui alguns estudos de musculatura daqueles que eu mostrei para vocês. Isso aqui eu fiz reproduções a lápis para entender todo o volume, toda a volumetria, como o corpo reage à iluminação, como se encaixa cada musculatura, como cada músculo reage ao movimento. Ó, muita coisa. Ó, aqui um estudo também é feito de musculatura e de a parte óssea, estruturamento de figura masculina um pouco mais heróica, figura feminina, estudo daquele esqueletinho simplificado, que a gente vê bastante em manuais de desenho. Isso aqui é bem bacana para começar a estruturar um boneco, um personagem. Mais uma série de estudos de mão, ó, muita coisa. Mais estudos de mão, ó, muita coisa, muita coisa. De repente é desenhar à mão, desenhar muita coisa para estar absorvendo sempre, sempre evoluindo. Quanto mais você desenha, quanto mais você pratica, mais o seu desenho melhora. Lembra daquilo lá que eu mostrei agora há pouco, aquele livro? Ó, são várias séries de reproduções que eu fiz. Eu vou ter que fazer muitas outras ainda para absorver mais ainda dessas estruturas, desses movimentos. Estudos de musculatura de perna, encaixe de osso. É muita coisa. Basicamente, simplesmente o segredo é esse. Se você quer ser um bom desenhista, você vai ter que desenhar muito. Desenhista que não desenha dificilmente evolui. Vai ficar sempre ali naquela coisa, na média, faz o desenho mais ou menos, faz o desenho legalzinho, mas excelente mesmo, realmente no nível profissional é complicado, vai ser difícil. Até porque a concorrência é muito grande, então você vai ter que disputar com os melhores. Se você quiser os melhores trabalhos, os melhores projetos, você vai ter que disputar com os melhores. E para disputar com os melhores, você vai ter que realmente ficar entre os melhores, vai ter que ter conhecimento. Ó, mais estudos de musculatura, ó, estudo de estilo. Esse aqui, se eu não me engano, eu fiz um estudo baseado no material do Ivan Reis, estudando um pouco de sombreado, de construção. Apesar de eu trabalhar com um traço mais estilizado, mais cartoon, eu gosto de estar estudando também esse tipo de estilo mais clássico, mais realista. Me ajuda bastante na hora de fazer a distorção para o cartoon. Essa é uma dica que eu tenho para dar para você. Você que está buscando se aprofundar no desenho, você que está buscando se tornar um desenhista profissional, você tem que ter isso em mente, que você vai precisar realmente aprender a observar, praticar exaustivamente, praticar de modo obcecado. Você vai ter que ter em mente que você vai ter que estudar demais, 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 fazer, refazer e refazer de novo cada estrutura, cada desenho. Isso vai valer para anatomia, para perspectiva, para sombreamento, para arte final, para colorização. Se você quiser fazer história em quadrinhos, para narrativa visual, se você quiser trabalhar com animação, na construção dos movimentos, todo o chaveamento, o encadeamento, todas as partes técnicas. Realmente desenhar dá trabalho, mas é um negócio bem bacana. Então essa é a dica que eu tenho para dar para vocês. Estudem bastante, pratiquem bastante, busquem bastante referências e o resultado vai vir com o tempo, pode ter certeza.